Olá, a salvação de Deus. Continuamos essa série. Vimos que Jesus, o nome dele significa o Senhor salva. O anjo disse a José, colocará nele o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados. Porque precisamos de salvação para reatar a nossa comunhão com Deus. Nós estávamos com o espírito morto, sem acesso ao Espírito de Deus. Mas quando somos salvos, o nosso espírito é vivificado e passamos de novo a ter comunhão verdadeira com Deus. O pecado é o grande problema, por isso ele chama Jesus. O pecado está enraizado em nosso coração. Jesus morreu para arrancar essa raiz de dentro de nós, para que a gente pare de pecar. É essencial que a gente morra para o pecado, e isso só é possível quando somos salvos. Nós somos identificados com a morte de Jesus e com a ressurreição dele. Isso é ilustrado no batismo. Jesus foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu, derramou sangue, porque o sangue é vida, e o sangue fez a nossa remissão, pagou o preço pelo nosso pecado, cobriu o nosso pecado numa expiação eterna. Vimos que isso aconteceu pela obra dele na cruz, onde ele nos substituiu, porque aquele que não conhecia o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Vimos também a obra do Espírito Santo, que ele veio convencer o homem do pecado, porque não crê em Jesus. Vem convencer o mundo da justiça e do juízo. Da justiça, porque ele vai para o Pai e é o único que pode nos justificar e nos declarar justos, e do juízo, porque o diabo foi condenado, e aqueles que não se arrependerem serão condenados e lançados no inferno junto com ele. E hoje, na sequência, falaremos sobre arrependimento, que foi a primeira mensagem que Jesus pregou. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrepender e o reino de Deus está próximo. Quando nos arrependemos, nós entramos no reino de Deus pela porta do novo nascimento. Um dia Jesus estava ali em Jerusalém, e aí tinha acontecido um acidente lá terrível, que uma torre caiu sobre 18 pessoas. E Jesus falou, aqueles 18 sobre os quais caiu a torre e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados que todos os homens que habitam em Jerusalém? Não, eu vos digo antes que se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, nós todos precisamos nos arrepender, porque senão todos vamos perecer. E não é só morrer, é morrer eternamente, estar destituído da glória de Deus. E Jesus contou 3 histórias, 3 parábolas: a parábola da moeda perdida, a parábola da ovelha perdida, a parábola do filho pródigo, e ele diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, o convite de Deus é que a gente se arrependa. Então, Deus faz festa no céu, porque a obra de Jesus na cruz merece isso. Então, o que é arrependimento? Arrependimento é um reconhecimento do pecado, acompanhado de confissão de ser pecador e confissão dos pecados cometidos. Arrependimento é uma resposta a uma tristeza que o Espírito Santo produz em nosso coração, uma tristeza segundo Deus, que nos leva a arrepender. Arrependimento é uma mudança do modo de pensar em relação a Deus, que é santo, e a nós mesmos, que somos pecadores, estamos separados de Deus. Arrependimento é uma disposição interior de mudar as nossas atitudes, os nossos atos. E arrependimento é uma ação de nossa escolha,
porque temos livre arbítrio e que nos leva à porta que é Cristo, e por ela entramos e aí recebemos a salvação de Deus. Olha que Paulo escreveu em 2 Coríntios 7:10. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Como é que acontece? O Espírito Santo vem, nos convence do pecado e nos entristece por causa do nosso pecado. E aí nós pedimos perdão, e aí somos aceitos por Deus e recebemos a salvação de Deus. Lá em Provérbios diz que quem confessa, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, confessar o pecado e abandonar o pecado é verdadeiro arrependimento. Também em Romanos, Paulo ensinou que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Portanto, não despreze a bondade do Senhor. Não fica pensando, Deus é bom, Ele não se importa com isso que eu estou fazendo. Deus é bom, eu posso roubar, eu posso enganar os outros, eu posso fazer isso, que Deus vai me perdoar. Não, isso é desprezar a bondade de Deus que te leva ao arrependimento. Então, o convite de Deus é: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E aí eu termino com 2 perguntas. Primeiro, você já se arrependeu para a salvação? Você já entendeu que é um pecador e que, sendo um pecador, precisa de um Salvador, que é Jesus? Então você confessou para Deus: tem misericórdia de mim, pecador. Como aquele homem que subiu para orar no templo, 2 homens. Um achava que era bom e ele dizia: eu não sou nem como esse pecador aqui do lado. Eu jejuo, eu dou meu dízimo, eu venho à igreja. E aí um outro do lado, que era considerado um publicano, um pecador aos olhos daquele primeiro, batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Deus, eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim, Deus, eu sou um pecador. A Bíblia diz, Jesus diz que esse segundo foi justificado e o primeiro recebeu a justa condenação pelos seus pecados. Então, você já se arrependeu para a salvação? Outra coisa, você tem se arrependido quando peca? Pois nós continuamos a pecar. Embora o pecado não tenha domínio mais sobre a vida daquele que é filho de Deus, mas ele continua pecando porque ele está nesse corpo mortal, sujeito a todos os apetites da vida, sujeito a maus pensamentos e tudo que acompanha o corpo. Então, o único caminho é continuarmos a nos arrepender. Arrepender para a salvação e arrepender para ser santos como Deus é santo. Que Deus te revele os segredos do coração dele e que ele te mostre o caminho da salvação dele. Que esses vídeos sirvam para você encontrar a salvação de Deus. Como Jacó, no fim da vida, adorou a Deus encostado na ponta do cajado e disse: a tua salvação espero, ó Deus. Eu espero a salvação da minha vida, eu espero a salvação da sua vida. Fica em paz, em nome de Jesus. Um grande abraço.